A incapacidade do Estado em cumprir o que promete foi o que levou à tragédia do porto de Beirute. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por J.M. Pernicião e narrado por Peter Turguniev. No dia 4 de agosto, às 6 horas da tarde, no horário local, começou um grande incêndio no porto de Beirute, na capital do Líbano. Uma nuvem de fumaça branca podia ser vista saindo de um armazém, o teto desse armazém estava em chamas, houve uma grande explosão inicial seguida de uma série de explosões menores que se pareciam com fogos de artifício. Cerca de 30 segundos depois, houve uma explosão colossal que formou uma nuvem em formato de cogumelo e uma onda de choque supersônica devastadora. A explosão e a onda de choque destruíram toda a área portuária da cidade, criando uma cratera de 140 metros de diâmetro inundada pela água do mar. A onda de choque se propagou por um raio de 9 quilômetros, atingindo até o aeroporto de Beirute. O impacto foi tão grande que foi sentido até no Chipre, uma ilha distante 200 quilômetros do local. Sismólogos estimaram que esse impacto foi equivalente a um terremoto de 3,3 graus de magnitude. Pesquisadores da Universidade de Sheffield calcularam que a intensidade da explosão foi igual a 1.500 toneladas de dinamite. Isso equivale a 10% da intensidade da bomba atômica lançada em Hiroshima em 1945. Houve danos em boa parte da cidade de Beirute, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Pelo menos 200 pessoas foram mortas, 5 mil estão feridas e 300 mil desabrigadas, mas esses números ainda estão sendo contabilizados. No dia da tragédia, publicamos um vídeo aqui no canal relatando o ocorrido. Veja o vídeo Grande Explosão no Porto do Líbano, do dia 4 de agosto. Naquele momento, porém, ainda havia poucas informações sobre o que teria acontecido exatamente. Porém, à medida que novas informações foram surgindo, começou a ficar claro que o grande responsável por essa tragédia foi a máfia estatal libanesa. Para entendermos como a ingerência estatal levou a esse desastre, a essa perda de vidas, essa perda de patrimônio de indivíduos, precisamos voltar um pouco no tempo. Em setembro de 2013, um navio de carga russo com a bandeira da Moldávia deixou a Geórgia com destino a Moçambique, ou seja, 4 locais totalmente distintos do local onde ocorreu o acidente. Após alguns problemas técnicos no mar, o navio foi forçado a atracar na capital libanesa. Ao atracar no porto, porém, o navio foi prontamente extorquido por membros da máfia estatal, exigindo taxas, impostos e coisas do tipo. Por não pagar algumas dessas taxas, funcionários do controle portuário estatal libanês impediram a embarcação de navegar. Ela ficou retida no porto. Lógico, tudo isso devido às tradicionais dificuldades que esses parasitas estatais costumam criar. No final das contas, as dificuldades foram tantas que os donos do navio e da carga simplesmente desistiram de recuperar o que lhes havia sido roubado e abandonaram o navio e a carga no porto de Beirute. A embarcação carregava cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Por conter nitrogênio, esse composto é frequentemente usado como fertilizante, mas além disso é ingrediente de certos explosivos e foi usado já várias vezes em atentados terroristas, como os de Delhi e de Oslo, ambos ocorridos em 2011. O nitrato de amônio que estava no navio foi descarregado e guardado em um armazém no próprio porto de Beirute. Em junho de 2014, o então diretor da alfândega libanesa, Shafik Merhi, mandou uma carta para o juiz de assuntos urgentes solicitando que fossem tomadas providências quanto à carga. Porém, como a justiça estatal não funciona em lugar nenhum do mundo, nenhuma providência foi tomada e o nitrato de amônio continuou lá no armazém, armazenado de forma inadequada, do mesmo jeito que vinha sendo. Os funcionários aduaneiros enviaram mais 5 cartas entre 2014 e 2017 cobrando providências. Eles propuseram 3 soluções: exportar o nitrato de amônio, ou seja, vender para outra máfia qualquer, para outra pessoa, entregá-lo ao exército libanês ou vendê-lo para uma empresa privada de explosivos. Importante só era não deixar aquela carga explosiva e de alto risco parada num porto num local inadequado. Uma carta enviada em 2016 já alertava: dado o sério risco de se manter esse produto no armazém em condições climáticas inadequadas,
reiteramos nosso pedido de solicitar à agência marítima que o exporte imediatamente ou que o venda à Lebanese Explosives Company para preservar a segurança dos trabalhadores portuários. Nenhuma dessas cartas, lógico, foi respondida pelos excelentíssimos juízes. Essa apatia de funcionários públicos não é por acaso, ela acontece em todas as máfias no mundo devido ao mesmo motivo. No serviço público, a apatia é recompensada e a diligência, o interesse em resolver problemas é punido, pelo próprio fato do Estado ser um monopolista, um ladrão estacionário. O funcionário que queira resolver o problema tem muito mais chance de ser punido por essas ações do que um funcionário que fique inerte e diga que a culpa vem de quem estava antes dele, e assim evite assumir o problema. Fato é que 7 anos após a apreensão do navio, nada havia sido feito e o nitrato de amônio continuava no porto de forma insegura do mesmo jeito. O problema estava criado. Por ser oxidante, o nitrato de amônio pode interagir com outras substâncias. Quando contaminado com produtos orgânicos ou materiais redutores, confinados e sob a ação de agentes iniciadores, pode detonar. A contaminação e o confinamento em condições impróprias pode promover a sua decomposição, tornando o produto imprevisível e perigoso. Segundo o químico Andreas Sella, professor de uma universidade londrina, com o tempo, o nitrato de amônio absorve umidade e se petrifica. Isso o torna ainda mais perigoso, porque se houver ignição, a reação química se torna muito mais intensa. Tudo leva a crer que o incêndio detonou a explosão do nitrato de amônio em Beirute. Dadas as condições inadequadas em que estava armazenado, as consequências, como vimos, foram trágicas. Como sempre acontece em tragédias como essa, os políticos rapidamente se eximiram de culpa e prometeram punir os responsáveis. O primeiro-ministro do país, Hassan Diab, disse que todos os responsáveis pela catástrofe pagariam o preço. O presidente libanês, Michel Aoun, disse que o fracasso em dar um destino adequado ao nitrato de amônio era inaceitável e também prometeu punição severa aos responsáveis. Ora, se os dois realmente estivessem sendo sinceros quanto a isso, eles deveriam ser os primeiros a serem punidos, já que são os principais responsáveis, os principais chefões da máfia estatal libanesa. No final, toda essa tragédia aconteceu devido à inépcia do governo em oferecer exatamente aquilo que usa para se legitimar psicossocialmente: a segurança do seu rebanho. Não basta Hassan Diab ter renunciado, ele precisa ser punido por isso. Veja, a história começou com a extorsão da tripulação do navio, que foi obrigada a abandoná-lo devido a taxas abusivas e regulações estapafúrdias. Então, a morosidade da justiça estatal, incapaz de dar um destino adequado àquela carga, sabidamente perigosa, agravou mais e mais a situação. No final, centenas de vidas perdidas, um altíssimo preço pago pelo irresponsável descaso das autoridades, dos parasitas mafiosos. A população libanesa, rápida e corretamente, apontou os políticos como responsáveis. Ponto para eles. Nesse exato momento, vários protestos vêm ocorrendo na capital do país. A polícia, como sempre, vem protegendo os reis do gado e reprimindo o povo com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Que o povo libanês se liberte desses tiranos e entenda que só uma sociedade de leis privadas pode minimizar a chance de tragédias como essa acontecerem. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!